então eu boto aqui, eu leio o texto base e já solto para vocês fazerem uma, cada um. Porque é bom ir se apresentando. Isso, não é. Né? Bora lá, né? Todo mundo liga. Tá saindo. Não, agora vocês vão ligar o microfone e vai sair. Certo. Mas segue seu som também. Aqui, botãozinho pro lado aqui. Boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos ao programa A Luz da Bíblia. Estamos aqui mais uma noite nesse programa buscando abençoar a sua vida através de um bate-papo legal aqui, de troca de ideias, de aprendizado. Nessa noite nós vamos estar iniciando com o tema Os Heróis da Fé, falando sobre o personagem Abraão. Nós estamos estreando, né, algumas coisas no nosso cenário ainda, como os microfones, alguma coisa. Então vocês fiquem à vontade para mandar qualquer sugestão, algo que esteja acontecendo em relação à voz, à câmera, que a gente está aqui atento para levar da melhor maneira o conteúdo a vocês. Nós vamos iniciar já com o pastor Esdras se apresentando. Amém? A paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos. Uma ótima noite a todos. Estamos aqui mais uma vez, reunidos para poder estar falando acerca da palavra de Deus, cujo tema do programa já é bem sugestivo, programa A Luz da Bíblia. E à luz da Bíblia a gente vai estar trazendo para vocês algumas informações sobre a história maravilhosa de mais um dos heróis da fé, Abraão. E eu tenho certeza que você também aí participando conosco tem muita coisa boa para poder nos perguntar ou compartilhar, porque aqui nós estamos aprendendo juntos, amém? Sejam muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Graças e paz, eu saúdo a cada um e agradeço pela participação, pela presença. E como nosso irmão, pastor, disse, um herói da fé. Então nós vamos falar sobre Abraão, sabe? Nós contamos com a sua presença, com a sua participação e juntos vamos aprimorar os nossos conhecimentos e falar de Deus. Eu sou o evangelista Edmilson e vou estar com vocês nesse estudo. A paz do Senhor, amados. Uma boa noite a todos. Motivo de alegria estarmos aqui reunidos, né, mais uma vez nesta live para falarmos aqui de mais um herói da fé, Abraão, e que Deus possa abençoar a sua vida, na sua casa aí, as pessoas que estiverem ao seu lado, que sejam todos abençoados. E podem fazer suas perguntas, participem com a gente. Como falamos aqui semana passada, nós aprendemos junto com vocês. Teve semana passada várias colocações interessantíssimas aqui que nós vamos compartilhando, né, essas informações. Então que Deus possa nos abençoar. Amém. Vamos iniciar com o personagem Abraão, né, como já foi dito aqui. E nós já vamos pedir para você abrir sua Bíblia em Gênesis 12. Vou dar um tempinho para você abrir sua Bíblia. Em Gênesis 12 é onde está o nosso texto base, que é sobre a chamada de Deus a Abraão, né? E diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei aos que te abençoam, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor tinha lhe dito,
e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Amém? Então a gente já faz aqui nesse texto uma breve abertura, né, da chamada de Deus a Abraão. E eu já vou passar para o pastor Esdras citar um pouco em relação, porque assim, pastor, não se fala muito antes da chamada de Deus a Abraão, né? Sim. Fala um pouco assim, mas a gente não tem muito a questão da ideia do nascimento na verdade, de Abrão, né? Que a gente vai citar mais à frente, que da mudança de nome, mas na verdade de Abrão. Então, gostaria que o pastor já fizesse uma abertura em relação a esse ponto. Bom, antes de qualquer coisa, eu quero deixar um recado especial que eu tenho deixado todas as vezes que a gente entra online, é que vocês são missionários especiais em prol deste programa, em prol da vida das pessoas que nos assistem. Então não se esqueçam de compartilhar este programa, ele acabou de começar, tá bom? Com seus amigos, com seus grupos, faça o papel de missionário e faça também esse programa chegar a mais pessoas, amém? Glória a Deus. Falando sobre a questão de Abrão, ou Abraão, porque são períodos diferentes, a gente vai falar sobre isso, mas inicialmente Abrão. A verdade é que a Bíblia começa a contar essa história a partir do momento em que eles saem da sua terra natal, que é Uz dos Caldeus. Só que aí a Bíblia vai dizer que esse chamado, a partir daí da genealogia, a Bíblia vai falar sobre a chamada de Deus para Abraão, e aí ele já tem 75 anos. Exatamente. O que acontece é que de 75 anos para trás, praticamente não se tem relatos, biblicamente falando, sobre a vida de Abrão. Existem muitos estudos, e esses estudos vão trazer aí algumas ideias em relação à situação contemporânea, né? Pegando por base a situação do povo no momento, e talvez tenha-se alguma ideia sobre a vida de Abrão. Mas, biblicamente, a gente fala dele a partir dos 75 anos. Amém. Exatamente. Porque inicia-se pouco só para dizer que ele nasceu, né? Depois começa já o chamado de Deus. Mas eu acredito que é algo assim proposital. Porque Abraão foi chamado amigo de Deus e tem essa representação tanto para os judeus, também para os cristãos e muçulmanos também que seja, mas vamos falar para os cristãos. Então, quando é que se começa a história de Abraão? Ele começa quando Deus o chama. Então, a sua vida começa quando Deus te chama. No momento que você dá um passo para andar nos caminhos de Deus, é que começa a sua história. Então, Abraão estava começando a sua história como um representante, como um patriarca, como um homem de Deus. Então, é o seguinte, fica claro que a nossa história começa ali, com o chamado. Amém. Amém. Esse chamado, ele pode vir a qualquer momento. Interessante que a semana passada a gente, citando sobre Noé, a gente falou sobre a idade que Noé foi chamado, e falando aqui sobre Abraão também, já o que é aos 75 anos, ter esse chamado. Então, assim, às vezes a gente conversa com pessoas e vê pessoas assim meio que tristes e fala, poxa, mas eu estou aqui já com 40 anos, 50 anos e até agora nada aconteceu na minha vida. Então, eu acho que é o momento da gente saber esperar um pouco, né? Estar pronto e preparado, assim como Noé esteve, que falamos a semana passada, e como Abraão também estava. Na hora que Deus ele chama ali Abraão, né? Ele atende, né? De bate pronto. Então, é interessante a gente... eu costumo dizer que a idade é só um número. Tem pessoas que estão um pouco mais avançados de idade, mas têm energia para qualquer chamado que Deus fazer na vida. Isso é importante, nós estarmos dispostos, independente da idade. É que Deus não colocou assim uma idade padrão para que se houvesse um contato para com ele. Sim. Deus não estipulou uma idade para que começasse o seu chamado. Na verdade, a partir do momento em que você tem o fôlego da vida, a partir dali, você está predisposto a ter essa intimidade com ele. Né? O quanto antes, melhor. Isso é bem verdade. Mas muitas pessoas passam por muitas experiências no mundo, por melhor dizer, para que só aí venha entender a necessidade e a urgência de ter uma experiência com Deus. E aí, verdadeiramente, tirando, por exemplo, o que falou o evangelista Edmilson sobre o início da nossa caminhada, verdadeiramente, a partir daí,
é que a gente de fato começa a ter uma história com Cristo. Começa a ser escrita a nossa história, né? Amém. Já fica então a primeira lição, né? Verdade. A primeira lição da vida de Abraão. Muito boa. Nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Se a gente dá para começar a nossa história e ter uma grande história com Deus a qualquer momento de nossa vida, né? Nós estamos aqui já com bastante pessoas aqui comentando. Mande seus comentários, mande suas perguntas também, tire suas dúvidas com a gente. Vai ser um prazer estar aqui compartilhando com vocês sobre este tema. Nós vamos, então, seguindo aqui, porque nós fizemos uma abertura sobre a chamada de Deus a Abraão, né? Mas agora Deus chama Abraão e Abraão desce ao Egito. Então aqui nós, em Gênesis 12:10, mais um pouquinho à frente aí na sua Bíblia aí, Gênesis 12:10 a 12, diz assim: E havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher formosa à vista, e será que, quando os egípcios te virem, dirão: Esta é a mulher, e matar-me-ão, a mim e a ti guardarão em vida. Nós já entramos assim em um texto meio complexo, né? Aqui o Evangelho de Edmilson, a gente vê assim, essa situação. Ele chega, né? Abraão desce para o Egito, e aí existe justamente esse contexto. Abraão, ele mentiu ou ele omitiu sobre esse fato? O que a gente pode dizer em relação a essa questão assim? Claro, tem o caminho dele até lá, mas ele já de fato ele diz que Sara é sua irmã, né? E não de fato sua esposa. Exatamente. É questão seguinte, mais adiante nós vamos ver que ele vai dizer realmente que ela é sua esposa, que era sua irmã por parte de pai, apenas por parte de pai. E as leis antes de proibições de casamento nesse grau, ele surgiu praticamente 500 anos depois, com Moisés, né? Então, nessa época, não existia proibição, não existia erro, embora existia aquela chamada de consciência, né? Você não se via muitos desses acontecimentos, mas nessa época não existia uma proibição bíblica, que essa proibição veio bem depois. Perfeito. Falando sobre esse tema, as pessoas costumam trazer alguns títulos sobre situações que hoje a gente sabe que é proibido e que a gente lê na Bíblia e vê que acontecia. E aí acaba se tornando uma dúvida, inclusive eu quero deixar aqui aberto para você fazer as suas perguntas em relação a isso. Porque o que a Bíblia diz claramente é que Abrão e a sua esposa Sara chegam ao Egito. E depois de chegar ao Egito, o que acontece? Ele teme porque a Bíblia diz que ela era muito formosa. Inclusive, o significado da palavra Sarai, eu disse Sara, mas quero corrigir, neste momento ainda era Sarai, porque a Bíblia também fala sobre mudanças de nome, e era muito comum que os nomes tivessem significados. Então, assim como Abrão tinha o significado de pai grande, né? Sarai tinha o significado de princesa. E aí já não é muito difícil entender qual era o medo de Abrão, né? Se o significado do nome da sua mulher era princesa, imagina se era muito linda, chamava atenção. Como a Bíblia fala, muito formosa. E aí ele tinha um medo de chegar lá e até perder a sua vida. Porque o rei poderia gostar muito dela. Essa que é a visão que a Bíblia traz. Porém, como o evangelista nos adiantou, ele era irmão de Sarai mesmo, ele não mentiu. A questão é que ele era meio irmão. Sim. Eu quero perguntar pra você, se ele era meio irmão, então ele contou só uma meia mentira? O que você acha sobre isso? Eu omiti os fatos, né? Alguns fatos, né? Boa parte. Engraçado, quando eu li esse texto, eu me perguntei... primeiro, quando você lê esse texto, você meio que fica com raiva de Abraão. Como é que o camarada faz uma coisa dessa? Porque assim, ele foi um pouco... Será que ele foi um pouco negligente em ter chegado e falar, não, eu vou falar que ela é minha irmã? O faraó, a notícia correu na cidade, chegou até o faraó que ela era bonita, e de fato o faraó, ele pegou Sara para ir morar lá no palácio. Então assim, corria um risco grande de
Abraão perder a sua esposa para o faraó, correu esse risco. Então, assim, eu acho que ele foi ou corajoso ou não sei a palavra certa que devemos usar, mas será que você teria coragem de fazer a mesma atitude que Abraão fez? Ou talvez você também correria o risco de vida, que, como o pastor Esdras citou, ele correu risco de vida se ele chegasse e falasse, não, é minha esposa. Então, por ela ser tão formosa, poderia matar ele para poder ficar com Sara. Mas é algo bem emblemático que aconteceu nesse período, né? Então, no caso aí, assim, ele não mentiu. Assim, ele omitiu um fato. Omitiu um fato. Por se dizer, né? Ele de fato era irmão, ele era irmão dela, né? Ele Então, era Porque não é dela. correto também, né? essa Hoje. o que não é correto Omissão hoje, dos mas como foi colocado pelo evangelista Edmilson e depois pelo pastor, era essa situação. Não existia essa lei, né? Essa lei. Não, assim, ele deixou de... Por exemplo, ele pesou um pouco a sua vida, mas de certa forma ele correu um risco de ter perdido a sua esposa. É verdade. Ele correu esse risco e, assim, a misericórdia de Deus, eu acho que não deixou que isso acontecesse, né? Quando lançado ali as pragas, então o faraó, sem saber o que está acontecendo, tantas pragas acontecendo, então quando vai investigar, aí então fala, pega a sua mulher e some daqui. Mas nesse período, Abraão, ele é bem abençoado financeiramente, né? As ovelhas, o gado dele começa a crescer, até porque, como Sara estava no palácio, ele era, entre aspas, é como se ele fosse meio que, nos olhos de algum, como se fosse genro do faraó. Então, assim, o cunhado do faraó. Então, a situação meio emblemática. Assim, é necessário que a gente tome um cuidado. Essa questão da história de Abraão, ela traz muito essa vertente. Porque existem leis que são para a época. Então é necessário a gente entender que Deus sempre respeitou as leis instauradas. E como existem leis que são para a época, naquele momento, naquela época, essa era uma lei permitida. Tem algo que chama muito a minha atenção. Se ele era meio-irmão de Sarai, hoje eles estariam cometendo incesto. Isso. E para as leis de hoje, isso não é permitido. Com certeza. Mas para as leis da época, não trazendo no sentido do incesto, mas o fato deles estarem casados, mesmo sendo meio-irmãos, não era algo abominável aos olhos de Deus. Tanto é que havia uma promessa sobre a vida dele. Agora, o que acontece de fato, eu vou até pedir que o evangelista Edmilson fale um pouco mais sobre isso, é que o cuidado para com as leis do momento, às vezes não confunda a nossa cabeça. Porque ele ter chegado e ter deixado explícito aquela situação para Faraó, olha, é minha irmã, não é a minha esposa. Mesmo a gente sabendo que era meia-irmã. Traria para ele uma situação de conforto, porque tanto é que ele foi abençoado. O evangelista vai poder falar melhor sobre isso. Ele foi abençoado, teve aí juntas de bois, né? Ou algo do tipo que o evangelista acabou de falar. Ovelhas. Por quê? Porque não era um problema você despojar da irmã de alguém. Já da esposa seria um problema. Mas em relação a leis da época, o que o senhor pode falar sobre isso, evangelista? É que é o seguinte, quando ele falou que ela era irmã, aí eu agora pergunto assim, foi algo certo dele? Não foi, né? Não foi algo certo. Mas ele estava iniciando a sua caminhada e teve um medo, ele teve o temor. Porque se via naquela época que as pessoas, eles tinham mais compromisso, mais temor num casamento naquela época do que o homicídio. Então era mais fácil para eles matar uma pessoa para ficar com a mulher do que cobiçar e tirar a mulher. Então pesava mais naquela época a questão do adultério. Na verdade não seria nem um adultério para eles não tinham medo do adultério. Eles acreditavam que se tirar a mulher de alguém ia trazer maldição. Era uma ideologia deles, né? Pegar a mulher dele, então era mais fácil. Quando eles queriam isto, eles iam e matavam. É como falavam, estou livre, ela está solteira. Ela está solteira. Então, foi um erro da parte dele. Mas, contanto que, nessa época, igual o irmão falou, não existia essa proibição, mas ele errou porque ele não confiou realmente em Deus. Se nós formos olhar de uma maneira... Tanto é que ele foi até deportado.
Vai embora, não quis nem conversa, sai daqui, Sai fora. você foi errado. O farol deu uma lição de moral, foi humilhante para ele, e ele não teve nem coragem de ficar lá, ele foi deportado e saiu. Então, foi o que aconteceu. Então, na verdade, assim, não foi a melhor decisão, né? Não foi a decisão mais sábia, né? Tipo assim, não dá pra querer justificar em cima de algo que, por mais que seja verdade o fato dele ser irmão, mas era meio irmão, mas assim, o meio irmão ficou pra trás. A intenção foi de mentir. A intenção foi de mentir. A intenção foi de mentir. Não foi um fato, eu vou colocar uma verdade na mesa aqui. A intenção foi justamente omitir a verdade, né? Então, Por isso que isso serve de lição pra gente, antes de você entrar no próximo tópico, uma lição que muitas vezes, né, no dia a dia a gente acaba sendo assim levado a omitir alguns fatos. Às vezes não vou mentir, vou omitir. mentira Mas, boa, né? É, uma mentira boa. Mas isso lá na frente pode nos custar caro, né? Pode custar alguma... A verdade, ela sempre vem à tona. Então, assim, pode nos custar. É uma lição que fica pra gente aí, nas nossas decisões que tomamos no dia a dia, trabalho, faculdade, na sua família, dentro de casa. É uma lição pra gente. Foi importante o evangelista falar isso, porque serve também para a gente desconstruir alguns mitos, né? Que o mundo costuma dizer, a mentira branca, a mentira santa, a Exato. mentira por um bom motivo, Porque né? lembra? Foi uma mentirinha, mas foi por um bom motivo. Mentira é mentira. É mentira. Então, assim, não tem mentirinha, nem mentirona, nem mentira branca, nem mentira preta. Mentiu tá errado. Que fique muito bem claro. Não, exatamente. Muito bem colocado. E uma lição pra gente, né? Tem que ter cuidado com essas questões. Ah, não, vou mentir porque isso aqui vai ser positivo. Eu acho que não existe algo positivo na mentira, né? Por mais que ela não tenha um efeito agora, ela pode ter um efeito devastador na frente. Então, é bom evitar isso aí. Como o evangelista Edmilson falou, houve humilhação depois nesse sentido, né? Houve uma humilhação para ele nesse sentido. Ele mentiu e houve essa consequência de humilhação. Então, é muito interessante. A gente seguindo aqui, porque a gente tem muito tópico. A história de Abraão não é pequena, tem muitos pontos. E por isso vocês... A irmã Jamile tem... que eu ia pular para o tópico, mas eu vi que ela comentou em relação a esse tópico, né? Ela diz assim, eu acho que ele omitiu devido aos riscos da época. Foi o que a evangelista Edmilson, né, tinha colocado também. Aí, pelo momento ali, né, ele temeu pela vida dele, de fato, né, pelo risco. Então, é o que a gente falou. Ele tinha seus motivos? Tinha, mas certo não dá pra gente dizer que não foi. Não dá pra justificar. Não dá pra justificar, né? Não dá. Agora, os riscos da época que a irmã Jamile citou, de fato, é a situação do rei, porque era palavra unânime. Então, se o rei olhou, gostou e falou, eu quero, não tinha como ser contender contra ele. Né? Mas como o evangelista deixou muito Mas bem aí claro, também tinha o risco, porque ele falou, igual o evangelista tinha colocado, ele falou que é minha irmã. Aí seria mais fácil ainda de despojar. do rei despojar, porque não, é a irmã, não tem problema nenhum. Que de fato foi o que aconteceu. Mas que eu falo, deixou uma situação mais fácil ainda do que ele diz. Facilitou o caminho pro rei. Facilitou o Poderia ter caminho. consumido o ato sexual, no caso, falando, Sim. que a gente acredita, né, que não aconteceu, mas poderia ter acontecido. Um exemplo, ele poderia ter perdido a sua esposa ali por uma omissão que ele teve. Poderia ter perdido a esposa. É isso que eu acho que essa mentira não foi... Muito válida. Não foi sábia, não. Não foi sábia, não. Vamos seguindo aqui. Vocês têm mais alguma coisa em falar aqui? Porque a gente tem um tópico aqui que fala já sobre a separação de Abraão e Ló, né? Mas durante esse percurso, vocês querem citar algo relacionado a Abraão, até esses... Foi justamente quando ele voltou, né? O pastor, evangelista Edmilson citou, ele foi deportado, então nesse meio caminho aí, que é justamente esse tópico que você vai abordar. Que lá em Gênesis 13, né? A gente estava em Gênesis 12, Gênesis 13, do 7 ao 12, diz assim: e houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti,
e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolhes a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Então a gente já entra aqui nessa situação, né? Quando Abraão volta, tem esse desentendimento entre os pastores dele, né? E o de Ló. Na verdade, assim, Deus abençoou muito a vida deles, né? Financeiramente falando, então assim, os funcionários dele, né? Vou colocar as palavras no dia de hoje, os funcionários deles começaram a brigar, porque era tanto gado, era tantas ovelhas, o rebanho era tão grande que começavam a se misturar nos pastos. Aí é claro que cada um quer defender o seu, né? Não, esse aqui é de Abraão, não, esse aqui é de Ló. Então houve essa briga e eu achei Abraão um homem muito sábio, tanto para chamar Ló para um diálogo, falar assim, vamos dialogar aqui, para não causar uma contenda entre a gente. E além disso, ele ainda deu a opção de escolha. Ele poderia falar, não, vamos fazer um sorteio para ser justo. Só se eu chamava de sorteio. Mas... Então utilizar a idade como divisão, né? Eu sou mais velho. Eu sou mais velho. Foi eu que te trouxe para cá e tal, mas assim, eu achei Abraão muito sábio e justo nesse sentido. Antes de seguir nesse tópico aí, só para não passar aqui, o pastor Miguel, né, tá com a gente aqui e diz assim, isso quer dizer então que não podemos mentir, né, sobre a situação, exatamente, em hipótese alguma, nunca é a escolha correta, né, e a irmã Geisa Soares, ela fala assim, o que podemos pegar de exemplo em relação a isso? Omitir às vezes é preciso? Existe a mentirinha do bem? Foi o que eu acabei de falar, né? Foi o que você falou, né? Na verdade foi bom o seu comentário que me ajudou com mais um adjetivo, viu? Eu falei mentirinha santa, a mentira branca e agora a mentirinha do bem. Mentirinha do bem. Nenhuma dessas existe. Na verdade, a gente não tem que considerar o ato de mentir. Foi o que o diácono Luan falou após a minha fala. Você mente agora, aparentemente essa mentira vai até resolver um problema ou uma situação. Você pode ter certeza que ela vai trazer problemas muito maiores no futuro. Porque nada fica encoberto diante de Deus. E o ato de mentir também é o ato de esconder. Então, como nada fica encoberto, pode ter certeza que em algum momento essa mentira vai trazer para você muitos prejuízos. Respondendo sua pergunta, abandona a mentira. Não que você esteja com ela, mas no ato de perguntar, abandonar a mentira é sempre a melhor situação. Sempre a melhor situação, exatamente. Então, seguindo aqui, teve essa situação, né? Como o evangelista lá já citou aí, até assim foi sábio, né? Essa decisão de Abraão, e não é uma decisão fácil, né? Tipo assim, você dizer, escolhe a direita que eu vou para a esquerda, escolhe o melhor que eu pego o pior lugar. Foi muito interessante essa parte. Eu gostaria também que o evangelista Edmilson explanasse mais sobre essa situação aí. É assim, quando nós falamos em Abraão, nós percebemos, embora narramos um acontecimento, nós percebemos nele atitudes de fé, né? Então, para chegar aí, para nós percebermos, quando Deus chamou Abraão, ele vivia diante de povos idólatras. Não se via falar nessa época, naquela situação, lá o pessoal se falava de deuses. Então, de repente, chega um Deus, o Deus, Pai Todo-Poderoso, fala, olha, sai dessa terra. Vai para a terra que eu te mostrarei. Não falou para onde ia. Ele apenas acreditou. Saiu de lá, foi para uma terra. O que é interessante que Abraão, ele montou 4 tendas. Toda vez que Deus falava com ele, ou quando ele precisava, ele montava uma tenda de adoração. Então ele foi para o Egito. Aí quando Deus falou com ele, tu é meu Deus. Ele montou uma tenda e adorou a Deus. Aí foi para o Egito. Chegou lá no Egito, ele foi deportado, errou, voltou. Aí o que ele foi? Abriu outra tenda de adoração. Vou adorar a Deus, vou encontrar com Deus.
saiu daquela tenda de adoração, aí aconteceu esse acontecimento aí, algo assim, atritos. Ele falou, não quero atritos. Eu não quero nada que possa me afastar de Deus. Eu não quero nada contraditório. Mas ele acreditava tanto que falou, olha, se tu quiser ir para a direita ou para a esquerda, você escolha o lugar que você quiser. Se eu for para a direita, eu vou para a esquerda. Se eu for para a esquerda, eu vou para a direita. Mas foi jogado de mestre, porque ele já sabia para onde ele iria. Porque, sabe, nós somos guiados por fé. E ele já sabia que Deus tinha prometido a terra para ele. Sim. Então aquela terra iria vir independente de qualquer coisa. Ele acreditou nisso. O pastor Edson até comentou que a escolha de Ló foi muito ruim, né? É como o evangelista Edmilson colocou aí, ele já tinha essa convicção que a escolha de Ló, de fato, não iria atrapalhar os planos de Deus em relação a essa situação, né? Tem dois detalhes muito importantes nessa parte da história, que assim, primeiro, eu já ouvi algumas vezes que Ló e Abraão brigaram. E não é o que a Bíblia nos relata. A briga de verdade aconteceu entre os pastores de cada um. Exatamente. Foi o que o evangelista falou, é o ato de defender aquilo do seu patrão. Então, assim, eles começaram a entrar em contenda por conta disso. Mas a parte dos patrões foi a mais sábia. Que ao invés de brigar como os pastores, eles conversaram e decidiram, cada um escolher um lado. Agora, outra coisa importante sobre a questão da escolha, que o pastor Edson até comentou muito bem aí, é o seguinte. Abraão é conhecido por muitos adjetivos. Pai de multidões, pai de povos, pai de nação. E tem um adjetivo que ele também é conhecido, que a Bíblia também o trata assim, pai da fé. E eu acho que aí é a raiz de todas as respostas. Porque ele sendo pai da fé, imagina-se alguém com muita fé. E essa fé era tão grande a ponto de entender que qualquer lugar que ele escolhesse seria bom. Porque Deus estaria com ele. Isso é fé. Hoje é difícil você abrir mão desse poder de decisão. Eu posso escolher, mesmo assim eu não quero. Escolha você. O que você escolher, eu fico com a sobra. Melhor dizendo. Sim. Mas com a fé que Mas ele foi mais tinha... ou menos nesse sentido mesmo, Exatamente. né? Ele colocou que você escolheu, eu vou pro outro lado. Escolhe a direita, eu vou pra esquerda. Escolhe a esquerda, eu vou pra direita. Eu posso acrescentar outro atributo. Sim. Que a Bíblia fala claramente, e eu acho fantástico, que ele é chamado de amigo de Deus. Perfeitamente. Inclusive, acho que não está na nossa pauta, só quero mencionar, acho que é Abimeleque, né? Sim. Quando houve um outro acontecimento, mais adiante, o que Deus falou assim para Abimeleque, olha, eu vou pedir para ele orar para interceder por você, porque ele é meu amigo, é um profeta, meu profeta, ele chamou ele de meu profeta. Nessa parte chamou meu profeta, profeta. Muita intimidade, né? Muita intimidade. Em Samuel 16:7, fala, né, que o homem vê o que está diante dos seus olhos. Deus, ele olha o coração. Ló, ele viu que estava diante dos olhos dele, campinas verdejantes, tinha água, pasto suficiente, então ele falou, é para lá que eu vou. Só que assim, ele não buscou olhar além, como é que era a cidade de pessoas más, pessoas adúlteras, incrédulas. Então assim, faltou ele ter um pouquinho mais essa visão. E ele teve o direito da escolha, o que mais me chama a atenção, porque Abraão permitiu ele o direito da escolha. Se Abraão tivesse escolhido primeiro, ele poderia questionar depois, falar, não, mas você escolheu e a minha última opção era essa. Não, foi a primeira opção dele. Então... foi bem colocado, você colocou aí, o pastor Edson já até citado aqui, precisamos aprender a fazer escolhas. Então, assim, talvez também, como o Laio falou, trazendo para o sentido mais técnico da coisa, talvez ele analisou muito isso, né? O que era bom, onde era mais verde, onde tinha mais, né? Mais essa situação, mas não olhou os contras da situação, né? Olhou o pós para os seus gados ali, mas não olhou... momento, né? Trazendo para os dias atuais, né? Às vezes a gente dá umas cabeçadas também em relação a isso. Às vezes não pede muita orientação a Deus, e às vezes você olha para aquilo que está nos seus olhos e vai com mais... São lições, né, da vida que aconteceu ali naquela época com o grande herói Abraão, que a gente trazendo para os nossos dias atuais, dá para a gente tirar muita lição para a gente não cometer, né, os mesmos erros.
É interessante também, evangelista Laio, que assim, a gente sabe que toda ação ela traz uma reação. Então, assim, partindo dessa ideia, as escolhas que você faz, elas estão ligadas às coisas que vão acontecer. São as reações às suas escolhas. Então, muitas vezes a gente se preocupa em escolher diante da necessidade ou considerando a necessidade do momento. Se a gente analisar a história de Ló, talvez seja isso. Que o diácono Luan falou sobre o campo verdejante. Entendeu? Para quem tem gado é a melhor coisa. É a melhor coisa. Você vai colocar o gado num pasto seco ou num pasto verdejante? Então talvez ele considerou aquela necessidade do momento. Verdade. Mas ele não pensou em analisar todos os pontos, porque não seria só ali. Teria uma história após ali. Então, para a gente fazer nossas escolhas hoje também tem que ser assim. Considerar tudo como um todo, né? Porque tem o hoje, mas também tem o amanhã. E o depois de amanhã. Então é necessário pensar nisso. A gente tem aqui... Ah, pode ir. E nesse caso, algo interessante, assim, o que aconteceu com ele, de fato, também, não foi muito por causa da escolha. Na verdade, ele escolheu errado, né? Sim. Mas se ele tivesse escolhido e tivesse andado nos caminhos de Deus, nos propósitos de Deus, a vida das pessoas realmente é transformada em qualquer lugar que estivermos, né? Sim, com certeza. Porque uma vez que ele escolheu, tudo bem, um lugar verdejante. Ok, até então, não teria nenhuma proibição, ele não sabia nem o que estava acontecendo lá de lá. Se o pessoal era pecador, se não era, não sabia muito. Mas quando ele foi para um outro lado, que a história deles passou a ser a história de Ló. E é gostoso quando a nossa história passa a ser a história do outro, mas conta do outro, passa a ser a nossa história. A verdade dele passa a ser a nossa verdade, aí complica. O bonito quando nós servos de Deus, o outro tem a nossa história, o nosso testemunho, mas quando é ao contrário, a vida da pessoa é destruída. É verdade. Nós temos aqui participação aqui da irmã Vitória comentando aqui. Irmã Letícia Dias, sua filha, né? Letícia Dias. A filha do evangelista. É uma bênção. É uma bênção, né? Tá aqui. Tava semana passada também. Eu não vi o comentário dela aqui. Depois lá me falou. Mas tá aqui novamente. Seja bem-vinda. Mande suas perguntas também. Tire suas dúvidas aí. Mande suas opiniões também. Estamos aqui. Interessante que o evangelista Edmilson colocou. Porque é o seguinte, Deus ele tem colocado nos dias atuais muitos jovens, né, nas faculdades, em outras cidades, colocado pessoas em lugares que crentes, cristãos, servos de Deus, às vezes até pouco tempo nunca teria entrado, tanto na política. E qual é o papel nosso como cristão? Né? É influenciar ou ser influenciado. Interessante o que ele colocou. Deus ele abre as portas, ele abriu as portas muito para pessoas entrar na política, cristãos evangélicos para chegar lá e falar, não, vai lá e muda. Mas e o que eles estão fazendo? Será que eles estão chegando lá para influenciar os outros a fazer o que é certo ou ser influenciado pelo que é errado? Então, assim, em lugares que pessoas cristãs, portas que não entravam, Deus está abrindo essas portas para nós entrarmos e nós precisamos ser, né, fazer uma diferença. Bem colocado aqui, evangelista. O pastor Edson colocou aqui um comentário aqui, é interessante, ele diz assim, a primeira escolha de Abraão foi fazer um altar de adoração a Deus, né? Pense nisso, ele colocou. Então, assim, tem essa situação, né? Eu acho que tudo aquilo que a gente faz, aquilo que a gente adquire, né? Por Deus, a gente tem que consagrar aquilo a Deus, né? A primeira coisa isso aqui pertence a Deus, eu sou um cuidador daquilo que Deus colocou em minhas mãos, né? Então, assim, é interessante essa situação também. Eu não sei se do mesmo jeito que Abraão consagrou aquela terra dele a Deus, se Ló teria feito do mesmo jeito, né? Foi o evangelista Edmilson citou corretamente em relação a isso. Ainda que ele escolheu o outro lado, ou fosse o lado de cá, provavelmente Deus abençoaria Abraão do lado de lá, e cá não. Assim, existe essa situação da questão da fé, né? Da questão da fé. Então, assim, eu acho que onde a gente colocar nossos pés, a gente tem esse poder de mudança. Mas eu acho que se a gente não colocar Deus em primeiro, né?
nas situações de nossa vida, como já foi citado aqui, acontece da gente achar que as escolhas foram erradas, mas mais do que as escolhas, a quem a gente está oferecendo aquilo que talvez seja mais errado, né? Sim. Na verdade, assim, em relação à fé e atitudes. Porque elas precisam andar juntas. Você não pode dizer que ter fé e ter uma atitude contrária àquilo que você diz. Então, a opinião do pastor Edson, falando que a primeira atitude de Abraão foi fazer um altar de adoração a Deus, é muito importante, talvez, para a resolução desse problema. Sim. Porque aí a gente vai entrar na área de suposições. Sim. É um campo que não traz uma certeza, mas que a gente fala em cima do que nós conhecemos através da palavra de Deus. Se você chega em algum lugar e a sua atitude é voltada sempre a adorar a Deus, se o intuito é esse, independente de qual for a condição, talvez eu imaginaria, é lógico que isso é uma conjectura, Abraão escolhendo o lado de Sodoma e Gomorra. Nós conhecemos a história de Sodoma e Gomorra e o fim dela. Qual foi o fim de Sodoma e Gomorra? Destruição, por conta do seu pecado. Mas a grande questão é como se portou Ló em Sodoma e Gomorra. Como se portaria Abraão? Abraão, do lado que escolheu, colocou, mais que rapidamente, um altar de adoração a Deus. E vivia, de fato, direcionado ao querer e à vontade de Deus. Sim. Isso é necessário também para as nossas decisões. Independente se parecer bom ou parecer ruim. Sempre adorar e exaltar o Senhor. Sempre colocar a fé na frente de qualquer coisa. E as nossas atitudes também ir na mesma direção da nossa fé. Exato. Porque eu repito, não adianta dizer que tem fé e as atitudes mostrar o contrário. Verdade. O pastor Paulo aqui diz assim, andamos por fé e não por vista, né? Sim. Excelente comentário, pastor Paulo. Jamile Rezende também, nossa missão é ser luz onde quer que estejamos, mas infelizmente nem sempre isso acontece. O irmão Alexandre também, Silvio está aqui com a gente, seja bem-vindo, meu querido. Muito interessante isso que foi colocado aí, né? Sobre essa situação de fé, né? De fé. Eu acho que é uma lição muito importante para as nossas vidas. Esse momento que teve aí Abraão e Ló nessa divisão de terra aí, serve como uma lição pra gente também, né? Bastante. Nós vamos seguindo aqui, em Gênesis 17, 1 ao 5, diz assim, sendo pois Abrão da idade, aqui no caso Deus, a mudança do nome para Abraão, né? Até aqui a gente às vezes cita Abraão, mais por uma questão de subconsciente mesmo, já está gravado, né, o nome Abraão, mas até aqui, até onde a gente citou aqui, era Abrão. Abraão começa a partir de Gênesis aqui, Gênesis 17, do 17:1 começa a dizer, né, sendo pois Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. E porém minha aliança entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo, quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Será o pai de muitas nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. Então aqui a Bíblia, ela já dá o significado, como você tinha dito lá no início, né? Sim. O nome de Abraão, ela já dá o significado, né? Do nome de Abraão, né? Agora já não é mais pai grande ou grande pai. Agora é pai de nações. De nações, exatamente. Mudou de Abrão para Abraão. E aí, de fato, testifica a promessa de Deus para a vida dele, né? Exatamente. E aqui tem um chamado maior ainda de Deus com ele, né? Porque assim... eu vou te mudar seu nome porque agora você será pai de grandes nações, né? Então é um chamado... Que responsabilidade. Né? É uma responsabilidade. Talvez para ele entender, ele entendeu, né, a promessa de Deus pela fé, mas eu acho que talvez se ele estivesse agora com a gente aqui nessa live, daria para ver, falar, olha aí as nações que Deus prometeu para você. Olha, tenta contar aí a quantidade de filhos através dessa geração, né? Olhando hoje é fácil, mas na época tem muita fé mesmo, né? Falar, seus filhos, né, serão incontáveis, para você contar como as estrelas do céu, como a areia do mar. Então, assim, foi fé, foi muita fé. Hoje a gente falar sobre isso é mais tranquilo, a gente tudo já aconteceu, né? A promessa de Deus, ela já se concretizou. Eu quero
deixar aqui. Só que é o seguinte, isso eu não vou falar. Eu não falo, eu não falo. Fale. Agora é o seguinte, você que está me ouvindo, eu quero que vocês analisem o seguinte. Você leu, falou o quê? Que Deus apareceu para quem? Para Abraão. Abraão. Sim. Sim. Olha só, você falou o quê? Quem apareceu? Deus Deus. apareceu a Eu Abraão. quero saber o seguinte. Algumas vezes na Bíblia diz que Deus apareceu para Abraão. Então, o estudar da Bíblia é gostoso quando nós trazemos as curiosidades. De qual maneira, de qual forma Deus apareceu algumas vezes para Abraão ou dessa vez? Você me responda. Deus apareceu para Abraão? Bom, tá aqui, né? Sendo, pois, Abraão, apareceu o Senhor Abraão, então apareceu. Isso é um fato, né? Agora, como Deus apareceu a Abraão? De que forma apareceu? Né? E é Ele viu Deus? em sonhos, em visão. Quando Moisés, né, ele viu suas costas de Deus, quando ele resplandece tanto o rosto dele que as pessoas não conseguem enxergar o rosto de Moisés, né? Interessante. Será que se ele viu Deus face a face mesmo? Como é que... Eu quero ver a sua opinião. Né? Então, a primeira pergunta lançada aí pelo evangelista Edmilson De que forma Deus apareceu? de que né? forma Deus apareceu a Abraão? Né? A primeira pergunta. Mande sua resposta aí. O que você acha? De que forma foi que Deus apareceu a Abraão? E a gente vai estar lendo aqui seu comentário. Ô, Diácono, eu quero chamar a atenção aqui que hoje o pessoal está mais tranquilo. Estão presentes conosco aqui, eu estou vendo muita gente boa, abençoada participando, mas não estão fazendo tantas perguntas. Fique à vontade para participar, para trazer as suas perguntas e o seu conhecimento também, porque eu sei que tem muito conhecimento da parte de Deus aí. Além das perguntas, se não tiver perguntas, vai fazer um comentário. Sim. Diante do que estamos falando aqui, podem comentar à vontade. Com certeza. A gente conta com a participação de vocês aí. Então, seguindo aqui, Deus tem essa mudança, né, do nome de Abrão para Abraão. Vocês vão sentir assim, às vezes a gente tem algumas questões, porque a gente está seguindo uma linha mais no sentido da vida de Abraão mesmo, né? Tem a questão da mudança do nome de Sara também, mas a gente está seguindo uma sequência mais no sentido da vida de Abraão. E após isso, a gente já pula aqui para Gênesis 19. Gênesis 19, 24 e 26. Diz assim, então o Senhor fez chover enxofre e fogo. Aqui no caso a destruição de Sodoma e Gomorra, né? A gente estava seguindo um percurso e assim, a gente passou sobre a situação de divisão das terras, né? De Ló e Abraão. Passamos por essa situação da mudança do nome de Abrão para Abraão. E aí vem a situação da destruição de Sodoma e Gomorra, que é muito interessante também, que faz muito parte da história de Abraão, né? Sim. Apesar de Ló ter partido para aquele lado, Abraão está inteiramente ligado à situação que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Gênesis 19, 24 e 26 diz assim, então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquela cidade, toda aquela campina, e todos os moradores daquela cidade, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Nós temos aqui uma situação, né, Falta de fé ou desobediência? E agora? E Abraão esteve inteiramente envolvido, né? A gente pegando a história, de fato, de Sodoma e Gomorra, Abraão foi o maior intercessor, né? O maior intercessor no sentido de para que Deus poupasse aquele povo, né? Abraão pergunta a Deus, né? Falou Deus, se tiver 50 pessoas, o Senhor vai poupar esse povo? Se tiver 50, o povo viu que não tinha 50, e 45, e 40, e 30, nem 30 justos tinham ali, né? Então, difícil. É difícil. Difícil a situação de... A gente falava sobre, assim, paralelamente, a gente falava sobre esse assunto semana passada, né? Sobre a condição de Sodoma e Gomorra. Que de fato era uma condição muito triste. Conhecendo o centro da vontade de Deus e aquilo que Deus requer de nós, e analisando a situação em que se encontrava Sodoma e Gomorra, era uma situação muito complicada.
né? A gente está adiantando o assunto para que dê tempo de falar toda a história de Abraão, que é o nosso intuito hoje aqui, que é o herói que foi escolhido hoje para tratar, mas você veja que a partir do momento que Deus muda o nome de Abraão, Deus também vai mudar o nome de Sarai, que até então significava princesa, e agora ela passa a se chamar Sara, porque a promessa é para Abraão, mas está também interligada a Sara, porque eles estão juntos, né? Porque são um casal. E aí Sara passa a ter um nome com significado mãe das nações, nada mais justo. Você colocou aí, a gente teve até dificuldade aqui de separar essas histórias, né? Porque, assim, de certa forma, como o pastor Edson falou, andam junto a história de Abraão e Sara. Então, assim, é porque o nosso tempo, de fato, é muito pouco para uma história tão extensa, mas não dá para desligar em nenhum momento a história de Abraão da história de Sara, né? Exatamente. O pastor Edson fez um comentário interessante aí, em cima do que eu coloquei, que ele fala assim que, ó, a Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu a Abraão. Não apenas um anjo, mas o anjo do Senhor. Né? O anjo do Senhor. Então, assim, quando Abraão intercedeu, né, por aquela cidade, assim, um homem, já falamos aqui, de fé, um homem justo e também um homem piedoso, né, Abraão. Porque, assim, ainda que ele não morava perto, igual Ló, que vivia ali, ele estava em uma situação mais confortável em relação a Ló, geograficamente falando. Mas, assim, ele ainda assim teve piedade. Ele falou, Deus, mas tenta poupar esse povo, se tiver 50, se tiver 40. Então, assim, ainda assim, a situação era muito complicada, então não teve como ter uma escapatória ali para Sodoma e Gomorra, né? E completando o comentário do pastor Edson, ele diz não apenas o anjo, mas o anjo do Senhor. Sim. E eu quero concluir dizendo não apenas um anjo, mas 3. Então a experiência foi daquelas, viu? Ele teve uma experiência muito forte. Inclusive o pastor Paulo entra aqui naquela pergunta que a evangelista Edmilson lançou, que ele diz assim, ninguém jamais viu a Deus, assim diz a Bíblia. Que creio que olho a olho não. Então, e agora, evangelista? Você já tem uma resposta aí, evangelista. Pastor Paulo colocou aqui a opinião dele em relação a isso, bem colocado, pastor Paulo. Mas daqui a pouco o evangelista Edmilson vai dar o ponto de vista dele aqui sobre essa pergunta. Mas se tiver mais alguém aí, responda. Eu vi um comentário, vou fazer essa pergunta para os pastores aqui. Para você que está em casa, eu vi um comentário, tem uns 15 dias aí, de um pastor muito renomado no nosso país. Ele fala que os dias atuais, talvez já superou Sodoma e Gomorra. Será que já mesmo? Assim, se você for olhar o que acontece, né? O que vem acontecendo nos últimos tempos aí no Brasil, no mundo inteiro, e o que acontece, né? Aconteceu em Sodoma e Gomorra, né? O que você acha? Houve, acho que foi semana passada, Foi. A gente falou, o pastor Ezra colocou, justamente em relação a isso. Deus não poupou Sodoma e Gomorra. Né? Seria justo poupar esse povo? Poupar esse povo que talvez tenha superado Sodoma e Gomorra. É uma situação... Talvez as atitudes, né, tenham superado Sodoma e Gomorra, mas assim, a quantidade de justos eu acredito que seja muito melhor. Talvez por isso, né, pastor? Acho que aí você trouxe a chave um ponto... de toda a questão. Exato. Porque em relação à promiscuidade, se a gente analisar o que acontecia lá e o que acontece no dia de hoje, eu não vou cravar, tá bom? Não vou me comprometer a esse ponto. Mas eu posso te dizer que a coisa não tá fácil. Que muito provavelmente, talvez esteja até pior. Sim. Agora, o que difere a nossa situação atual de hoje para a situação de Sodoma e Gomorra é justamente Deus olhar do céu e não encontrar um justo sequer. E hoje eu creio, né, em nome do Senhor Jesus, pela nossa caminhada, que existem muitos justos, embora a situação esteja muito difícil. E talvez somente por isso que ele não use a mesma forma de juízo, digamos assim, né? A mesma forma que em Sodoma, né? Sim. Passar, até responder aqui pela proporção, sim. No caso, os acontecimentos de hoje, né? Já superaram. Se você for olhar o que acontece diariamente, se você parar um dia de frente a um telejornal aí, você só vê corrupção, só vê coisa ruim, só vê tragédia, só vê... Então, assim, eu acredito também que nesse sentido, proporcionalmente falando, já superou.
Eu não sei, mas foi o evangelista lá que colocou bem colocado esse ponto aí, A questão né? dos justos, A né? questão dos justos. O evangelista Edmilson, quer fazer um comentário? Sobre Sodoma, Sim. né? Mas eu posso interceder, retroceder um pouquinho. Pode sim, pode voltar. É o seguinte, eu perguntei, quem falou sobre a aparição de Deus, alguém já comentou? Na verdade, o pastor Paulo, ele diz assim, ninguém jamais viu a Deus. Assim diz a Bíblia. Creio que olho a olho não. Ele diz assim, que crê que Deus não apareceu para Abraão de forma, no caso, física, né? Olho a olho. Talvez de alguma outra forma, né, pastor Paulo? Se você quiser até esclarecer qual o seu pensamento em relação a isso, aí, como em sonhos, em visão, né? O que teria sido. Mas ele crê que olho a olho não. É interessante que nós estamos aqui deparados e foi até já lido, né? Sim. O Senhor é maravilhoso, ele aparece de várias maneiras, né? Exato. Ele é Deus. Com certeza. E interessante é a chamada teofania, né? É justamente o que está acontecendo aqui. Nesse episódio específico, que fala apareceu 3 anjos. Sim. Você sabe que essa palavra apareceu 3 anjos. Essa epígrafe é alguém que escreveu. É só apenas epígrafe. Na verdade, apareceu 3 pessoas, 3 homens. Na verdade, não é isso? É isso. 3 homens apareceram. A princípio foram 3 homens. Tanto é que Abraão, quando vê aqueles homens passando, pensando ser forasteiro, convida indo para comer, cear. Agora, e Deus era um deles. O que é gostoso, Deus era um deles. Ele entrou, ceou, comeu com Abraão, e Abraão não sabia que um deles era Deus. Se você for analisar aqui, fala, depois disso apareceu o Senhor, aí vai aparecendo. Tá onde aí, evangelista? No 18. 18. No 18. A gente pode passar batido, uma coisa gostosa. Não pode, de essa. jeito nenhum. Deixa eu passar a referência. Gênesis 18. E começa a contar toda a história, a Começa aparição contar dos história 3 a partir anjos, né? do primeiro versículo aí. É. Pode seguir. Aí pronto, aparece. Aí Abraão se aproxima dele e fala assim, chega assim para ele, fala, olha, ceia com a gente, come. Então eles comem, eles ficam ali à vontade, né? Conversando com Abraão. Depois você percebe que os 2 anjos vão, aí 2 anjos vão para Sodoma e Deus ele fica conversando com Abraão. É gostoso demais, né? E eu quero trazer uma outra referência, aproveitando aí essa maravilhosa explicação do evangelista Edmilson, porque de fato, a partir daquilo que a gente ouve muito, Sim. talvez haja essa questão, será que alguém já viu a Deus? Será que alguém não viu a Deus? Sim. Você tem que é necessário você separar, você ver Deus como Deus, ser espiritual, e você ver Deus em teofania. O capítulo 12 e o versículo de número 7 também vai trazer justamente a explicação que o evangelista nos trouxe sobre a possibilidade de Deus aparecer sim. Sim. E apareceu o Senhor a Abraão e disse, a tua semente darei esta terra. Então foi a primeira experiência de Deus aparecendo a Abraão em teofania humana. Sim. E a partir daí vem a oportunidade em que Deus aparece, já não mais sozinho, mas com 2 anjos. Porém, quando os anjos se retiram, Deus permanece conversando com Abraão. Então, há a possibilidade. Agora, tem que se ver de que forma foi a aparição. Um ser espiritual ou na teofania humana? Na teofania humana, é possível e acontecer. Então, no caso, assim, a forma como Moisés, de fato, queria ver a Deus... Era espiritual. Seria espiritual. A forma Deus, não na teofania humana, mas de forma espiritual. Exatamente. Então, foi bem colocado, é bem, né? Bem interessante. É bem interessante essa situação. E que é interessante também, quando esses anjos, vamos falar em anjos porque a Bíblia está falando, né? Pela narrativa de anjos, se alimentou, entrou com Abraão, já em Sodoma, eles não queriam cear, eles não queriam entrar, né? Porque o lugar que Deus quer entrar é um lugar que tem pureza, que tem o coração voltado para Ele. Então você vê que ele ceou, ele não resistiu, ele
bateu papo como um amigo. Como de Sodoma, Ló suou, entra, fica na minha casa. Não, estou com pressa. Entra aqui. Não, eu não posso. Quer dizer, relutou tanto, foi entardecer, que até que como para salvar a vida e reunir a família, ele acaba entrando. Mas percebe-se que ele não queria entrar naquele lugar. Porque ele iria entrar em uma tenda de alguém, é a casa de um servo de Deus. Ele ia entrar numa cidade de corrupção, aí Deus se ausentou. É algo a ser observado. É verdade. É uma situação bem interessante colocada aqui, né? Então, dessa maneira, alguém já teria visto a Deus, né? De uma maneira teofônica, sim. Sim. Mas também não é qualquer alguém, não. É Abraão. Não, alguém que eu digo, um homem, né? Abraão, por Exatamente. mais que seja Abraão, era um homem. Exatamente. Era um homem, né? Não era um qualquer alguém. Como você Porque falou. há de se colocar também a importância de quem foi, né? Colocando essa situação, Moisés teria ido além ou não? Ido além como? Como assim? Mais ou menos na questão do privilégio. De ter visto? Sim, do privilégio. Tipo assim, ele teve mais privilégio, ele conseguiu ver mais. Graças a Deus. Sim, Deus é ele- Deus, né? O homem. Sim. Sabe se Deus aparecer aqui, sentado aqui? Mesmo na teofania humana, Mesmo- maravilhoso. Quer dizer, agora, a diferença é que é o seguinte. Deus se apresentar para alguém, ainda mais cear com alguém, isso sabe? É extraordinário. Extraordinário. Agora, a diferença é que é o seguinte. Quando Deus se apresenta para Moisés, como Deus, que ele passou e viu as costas, né? Viu as costas, você vê o resultado, né? Espiritualmente, o que se passava, o rosto dele brilhou, a transformação. E Deus falou assim, por que ele se apresentou como um homem para Abraão? Já que ele iria conversar, ia bater papo, ia cear, se ele chegasse como Deus, Abraão, ó, Caía. caía. Não suportaria, né? Suportaria. Por isso que eu falo, em muitos lugares alguém fala assim, tô vendo um anjo. Não sentiu nada, não caiu, não teve emoção nenhuma. É muito fácil ver anjo. Muito fácil. Anjo desse jeito tá É. fácil. Bom, assunto bem interessante. A gente vai seguindo aqui, tem alguns pontos ainda. Tem um comentário do pastor Edson aí, Tem. que eu acho que vai render um pouco mais. Deixa eu ver aqui. Moisés viu as costas. Moisés viu as Não costas. desmereça Moisés, não. Moisés viu as costas. Interessante. Na verdade, é um algo Não, a é se isso, pensar, é né? isso. Moisés viu as costas. Nesse sentido, tranquilo. O que eu coloquei foi mais em relação assim. Moisés viu as costas de um. Tipo assim, não na questão, na forma da teofania humana. Ele viu as costas mesmo de Deus de fato, pelo que a gente entende, né? Deus, ele. Tanto que as pessoas olhavam para Moisés e não conseguiam manter os olhos abertos justamente pelo brilho daquilo que Moisés viu que ficou na sua face. Já na situação de Abraão, ele conseguiu ter esse contato, direto como o evangelista colocou, de ter esse papo, né? E tal. Então, assim. Por isso que eu perguntei se ele, na questão de privilégio, se ele se pelo fato dele ter visto Deus, aquela situação de fato de Deus mesmo, não na teofania humana, mas de fato Deus, naquela situação, se ele tinha mais privilégio, mas de fato não foi o rosto. Moisés não viu, para ficar claro, Moisés não viu o rosto de Deus, foi as costas, né? A Bíblia fala que Deus não permitiu, porque Moisés não suportaria, né? Perfeito. Em relação à sua pergunta também, assim, se Moisés teria ido além Sim. do seu desejo de querer ver Deus em sua forma espiritual, Sim. eu não acredito que ele foi além, porque eu não acredito que ele tinha talvez o conhecimento e que houvesse uma disputa nesse sentido. Não, disputa. Tipo, Abraão viu Deus da forma teofônica. Eu quero ver mais. Quero ver mais. Não, Então eu não acredito que ele foi Não, além, não. porque são situações para o momento. Mas que eu tenho certeza que foi uma grandiosa oportunidade, né? De poder ver ao menos as costas. Lógico. E disso ninguém tem dúvida, porque só o resquício disso fazia com que as pessoas não conseguissem olhar para ele.
Foi tremendo, né? Estamos falando aí de dois homens, né, que são, no Novo Testamento, são os dois homens mais citados, né? Primeiramente Moisés e depois Abraão. Depois Mais Abraão. citado no Novo Testamento, então... Mesmo sendo parte do Velho, são os mais citados no Novo. 79 e 74. Quantos são os números? 79 e 74. 79 Moisés e 74 Abraão. Vezes na Bíblia citado. Então você percebe que não foram qualquer personagem, né? Para o Novo Testamento citar esses personagens tantas vezes, né? Então, a gente vai seguindo aqui. A gente vai falar sobre o nascimento de Isaac, que aí passa essa situação, né, da destruição de Sodoma e Gomorra, e aí o Senhor visita a Sara, que até então, né, ela pedia, né, esse filho, e Deus visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido, e concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera o nome de Isaque. E aí eu já emendo aqui em Gênesis 22, 2, que a gente já faz um comentário só, esse aqui é Gênesis 21, 1 ao 3, e aí eu já emendo aqui em Gênesis 22, 2, que diz assim, e disse, no caso Deus dizendo, né, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o em holocausto sobre uma das montanhas que eu direi. Então, assim, a gente tem um nascimento de algo que foi prometido a Abraão e Sara, de um filho que foi prometido a Abraão e Sara, e a gente agora tem, e não se passa muitos anos, né? No caso, ele era um garoto ainda, e Deus pede... Claro que a gente conhece a história pra frente, mas assim, a gente tá se colocando, se posicionando como Abraão agora, como Abraão naquele momento, tipo assim, como se ele não soubesse o que fosse acontecer, ele não sabia o que ia acontecer, então, para Abraão, seu filho seria de fato sacrificado, né? Sim. Então, assim, vamos se colocar na posição de Abraão, não hoje já sabendo de toda a história, mas na posição de Abraão, né? Poxa, eu tenho um filho aqui e Deus me pediu esse filho em sacrifício. É uma situação muito complicada, né? Eu gostaria que vocês explanassem mais um pouco em relação a essa situação do nascimento de Isaac e essa situação que vivenciou Abraão, um teste de fé muito grande, né? Um teste de fé muito grande. Eu tive o privilégio, né, de ler esse texto e estudar assim, em dois momentos da minha vida. Uma antes de ser pai e outra agora que sou pai. E, rapaz, parece que o texto muda quando a gente lê. É verdade. Que eu já ministrei, inclusive, antes de ser pai. E você fala de uma maneira, mesmo que você tenta colocar assim, um sentimento forte ali em Abraão, mas assim, depois que você se torna pai, você para e pensa, realmente fala, rapaz, será que eu faria isso? Será que eu realmente teria essa atitude de Abraão ali e falar, não, o Senhor mandou, então... Mesmo com o coração apertado, eu vou seguir a orientação de Deus. Foi situação, né? O que o evangelista Nain falou, na verdade, assim, ao meu ponto de vista, é um desenho perfeito do lidar com a história de Abraão. Porque não tem como, quando você lê essa história, não tendo filho, Sim. Você passa por ela de forma superficial. Exato. Depois que você tem filho, você lê de novo, você fala, peraí, não pode ser a mesma história. Tem algo diferente acontecendo aqui, porque é muito complexo. Pastor Edson até colocou aí, é forte. E é muito forte, muito pastor. forte. Sabe por quê? Porque, veja bem, analisando a situação de Abraão, a gente conhece ele como pai da fé, como já foi dito aqui. Porque, de fato, a fé dele transcende todas as coisas. Ele cria muito no Deus Todo-Poderoso. E a maneira com que Abraão via a história, também é necessário dizer que muitas pessoas pensam o seguinte, como de fato aconteceu? Abraão está indo com seu filho, levar em sacrifício, mas nesse meio tempo, o que Abraão pensa? O que passa pela cabeça de Abraão? Não, eu creio em Deus. E eu sei que Deus não vai permitir matar o meu filho. Então assim, eu estou indo porque ele mandou eu ir, mas eu sei que eu não vou matar. Na verdade não foi isso. O que a história bíblica nos leva a crer é que a fé de Abraão era que Deus havia feito uma promessa para Abraão. E essa promessa
era de que ele seria pai de multidões. E essa promessa se cumpriria com a chegada de Isaac. Então, assim, mesmo Isaac morrendo, ele cria que Deus poderia ressuscitá-lo, trazer a vida. O que eu quero dizer com isso? Abraão considerou a possibilidade de tirar a vida do próprio filho. Mas cria tanto em Deus que sabia que mesmo tirando, Deus traria a vida de volta. O que torna essa história mais linda e mais complexa ainda. E assim, tem esse ponto, mas assim, a gente não consegue nem cravar o sentimento de Abraão, né? Difícil. Porque, tipo assim, pô, é meu filho. Eu tô fazendo um teste de fé aqui. Eu não sei o que. Eu tenho até uma fé que isso pode acontecer. Que Deus pode até livrar na hora, que Deus pode até ressuscitá-lo, por exemplo. Mas assim, eu não sei se isso vai acontecer. Eu não sei se eu vou sacrificar meu filho e ele vai permanecer morto. Então, assim, é uma situação, para quem é pai, né? Difícil. Para quem é pai, uma situação complexa, principalmente em cima da promessa que ele tinha, né? Principalmente em cima da promessa que ele tinha. Aí começa a aparecer o si, né? Mas e se ele morrer? Como é que a promessa vai se cumprir? A Bíblia não fala que Abraão falou isso. Estou falando eu aqui, no meu pensamento. Talvez seriam os meus questionamentos. Poderiam os questionamentos que a gente faz, né, no dia a dia. Deus, ele tem promessas, ele promete algo e muitas vezes mas se a gente fizer isso e a gente não deixa, fala, ó, Deus guia o barco. Igual o Abraão falou, ó, Deus, o senhor é o capitão do barco aqui, vai guiando ele aí que o senhor sabe para onde ele vai, então... Evangelista, o que você acha sobre esse assunto, hein? Eu tava flutuando na palavra aqui. A palavra de Deus é gostosa demais. Assim, quando nós pensamos na questão de sacrificar Isaac, vamos questionar algo aqui? Sim. Qual a necessidade? Por que Deus... Todo mundo vai falar assim, para provar a fé, né? Porque Deus pediu, ordenou que fosse sacrificado Isaac. Qual o sentido? Só para provar a fé. Né? Sim. Para provar a fé. Todo mundo fala. Não é isso? Mas ele vai mais do que isso. É porque a história de Abraão, ela é tipológica. É o que eu falei na semana passada de tipologia. Então, assim, a história toda de Abraão tem a ver com a igreja e tem a ver com os judeus. Tem a ver com a realização e a promessa geral. Por exemplo, Deus pede para Abraão sacrificar Isaac, correto? Sim. Quantos dias ele levou para chegar ao monte? 3 dias. O pai ia sacrificar o filho. Esse pai estaria simbolizando quem? Na tipologia, Deus Pai. O filho quem? Jesus Cristo. Aí ele saiu e foi sacrificar o filho. E ele subiu onde? No Monte Moriá. O filho foi. Quando chegou lá, Abraão não matou, porque Deus falou, não faça isso. Eu estava apenas provando a sua fé, não é isso? Então, ele não mata. Aí, ele desce. O não matar simboliza, quando ele desceu, está simbolizando a ressurreição de Jesus Cristo. Agora vai. Aquele Monte Moriá, naquele lugar ali, foi construído o Templo de Jerusalém. E no Templo de Jerusalém, lá no templo, foi onde Jesus Cristo foi sacrificado. Então, na verdade toda, a morte que não houve com Isaac, houve por Jesus Cristo. E durante 3 dias, ele morreu. E depois de 3 dias, ele voltou à vida. Ele ressuscitou. Então, assim, quando você analisa da forma espiritual, você vai ver as belezas bíblicas que Deus tem para nós, né? Amém. Engraçado que no versículo 4 ele fala, né, que ia ao 3º dia, né? Então, assim, às vezes a gente lê e acha que Abraão e Isaac, eles saíram e foi rapidinho, subiu no monte, mas eles ficaram ali nessa caminhada também, né? E no versículo 4, se você puder ler pra gente aí, Luan. Sim. E ao 3º dia, né, levantou Abraão os olhos e viu
o lugar de longe, o que Deus tinha preparado ali, né? É o versículo quanto de? Versículo 4, Pode do ler. 20 do 22, foi o que eu falei. E ao terceiro Ah, dia sim. levantou Abraão seus olhos e viu o lugar que Deus tinha ordenado, né, Abraão a fazer. Sim, sim. Então, Não, bem colocado pelo evangelista Edmilson nessa questão das tipologias, né? E assim, eu vejo também, além de tudo, a questão da Bíblia, ela é um exemplo de fé para nós, né? Ela é tipo assim, ela é um exemplo daquilo que a gente precisa viver hoje. Então, além dessas questões, eu vejo que Deus viu esses personagens também como inspiração pra gente, no sentido de, tipo assim, a gente olhar para as histórias dessas pessoas e dizer, poxa, eu preciso ter a fé que Abraão teve, né? Eu preciso, quando Deus me disser faça isso, eu fazer. Eu não dizer assim, mas espera aí, mas nessa situação aqui, vamos ver se dá um jeito. Então eu pego como uma questão de referência pra gente mesmo. E é o que é a Bíblia, né? A Bíblia é uma referência pra nossa vida de fé com Deus. Então, a irmã Jamila Rezende, ela diz assim, eu penso que naquele momento ele tinha tanta fé que ele tinha certeza que Deus ressuscitaria seu filho. Parte disso eu vivenciei com Gabriel, que ela cita uma experiência pessoal, né? Uma experiência que ela teve com o seu filho, irmã Jamile Rezende. A irmã Clarice diz aqui, fé inabalável. O pastor Paulo fala que é uma pergunta, tem uma pergunta que não apareceu aqui. Pastor Paulo pergunta que aceitaria Deus um sacrifício humano no lugar de um animal? E eu já vou jogar aqui. Não, na verdade eu vou só botar essa pergunta do pastor Paulo e tem o irmão Milton aqui que fez a pergunta também, que a gente vai lança aqui. Essa foi respondida agora. Ah, né? foi. A gente está tão alinhado aqui com vocês que estão nos assistindo que a pergunta chegou, o evangelista já estava respondendo. Já tem. Que é em relação ao sacrifício de Isaac, né? Ele pergunta se seria um teste ou uma prova daquilo que iria acontecer com Jesus. E aí o evangelista trouxe. Então gravou o que o irmão Milton aqui cita, fecha exatamente com o que o evangelista foi perguntando e respondendo. Automático. Sobre a pergunta do pastor Paulo, acho que já é uma pergunta assim que a gente, né, tem uma certa concordância, mas o que é que vocês têm a colocar? Aceitaria Deus um sacrifício humano no lugar de um animal? Mas como o pastor acabou de falar, na verdade até foi respondido, né? Que Deus não aceita sacrifício humano, né? Existia na época sacrifícios humanos, eram os pagãos que faziam e Deus abominou, né? Foi abominável aos olhos de Deus. Então essa parte foi mais como uma simbologia, uma tipologia. Sim. Que seria para ficar claro, no caso, Deus não aceitaria aquele sacrifício. Não aceitaria. Né? Jamais. Que foi uma grande prova de fé? Foi. Mas nós sabemos que ele jamais seria concretizado. Exatamente. A gente vai chegando agora a morte de Abraão, né? Ainda bem que chegamos à morte de Abraão, já faltando 4 minutinhos para finalizar. Estamos dentro do nosso tempo. O nosso programa. Abraão, em Gênesis 25, do 7 ao 10, diz assim, estes são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. Abraão viveu 175 anos. E Abraão expirou morrendo em boa velhice. Ó a vida que Abraão teve, né? Morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. E Isaac e Ismael, seus filhos, sepultaram na cova de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, Eteu, que estava em frente a Manri. O campo que Abraão comprara aos filhos de Et. Ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. Então a Bíblia ainda dá esse esboço final que Abraão e Sara foi sepultado na mesma terra, né? Eu gostaria, a gente chega aqui a morte de Abraão, e eu gostaria que vocês fizessem de uma maneira breve uma explanação sobre a trajetória de Abraão até a morte dele, né? O que Abraão, qual a representatividade da vida de Abraão pra gente,
chegando até a morte de Abraão, né? Olha, antes eu queria trazer só uma informação bem rápida, porque quando, dentro do que você acabou de nos perguntar, a história de Abraão, né, ela tem essa representatividade de ser o pai de nações, o pai de multidões. E é interessante que a gente discorreu pela vida de Abraão, e agora morre Abraão, logo após morre Sara. Acabou-se a história aí? Nada. Mas assim, eu tenho informação, antes de que a Bíblia venha narrar a morte dele, diz que Abraão, né, ele também vai tomar outra mulher para si, chamada Quetura, e dessa mulher vai se gerar mais 6 filhos. Então é interessante a gente também explicar que esta questão do pai de multidões, ela foi expandida Sim. através desta geração também. Exatamente. Não somente por conta de Isaac. Óbvio que ali está o ponto X da questão, a representatividade maior. Mas houve também um casamento, aí é complexo essa questão se houve ou não o casamento, porque uns falam que foi de fato a mulher, outros falam que era uma concubina, né? Mas houve sim esse O relacionamento. fato é que Abraão teve outros 6 filhos, né? filhos. Outros 6 filhos. E assim, a gente focou nos principais pontos. Perfeito. Mas Abraão teve mais 6 filhos. Então essa Essa história vai se expandir história ainda. vai se expandir, né? Vai ajudar a trazer à tona a questão do ser pais de multidões. Sim. Se ficar só na costa de Isaac, ia ficar pesado. Ia ficar pesado. E é interessante, em uma próxima oportunidade, a gente passar os heróis da fé, a gente voltar um pouquinho em Abraão novamente, que a gente seguir um ponto de Isaac e pegar um pouquinho de Ismael, que é muito interessante, Sim, é o que muito surgiu, né, uma outra grande nação. E até eu coloco uma deixa, até para você estudar em casa depois, o que aconteceu nesse Isaac Esse meio tempo, e né? Ismael, os descendentes deles até hoje, São né? os 2 principais filhos de Abraão São os citados, dois né? principais Assim, filhos na citados. Bíblia, né? E que até hoje, né, dão o que falar, né? Até hoje dão o que falar. É uma história muito interessante que o evangelista lá colocou. E se a gente puder voltar, talvez a gente pode até analisar o próximo programa ou outro, de voltar na história um pouquinho contando pela perspectiva de Sara, né? Olhando um pouco a perspectiva de Sara e pegando um pouco a linha de Ismael. Como a gente citei no início, que a história É muito grande. é extensa. A história de Abraão é muito grande, tem muitos detalhes e muita coisa a ser contada ainda. Evangelista Edmilson? Então, quando se fala assim, a finalização de Abraão, com rápidas pinceladas, igual a história não terminou ali, não foi? Sim. Então, para dizer que a história não terminou ali, vamos dar só jogar um mel um pouco aqui, rapidamente, só para dar um sabor para vocês. Por exemplo, quando estávamos falando em tipologia, nós falamos de Isaac, né? Se Isaac estava representando Jesus Cristo, tipologicamente, e Sara estava representando quem? A igreja, né? A igreja foi dado para Rebeca foi dado para Isaac. Quem levou foi o seu servo, né? Simbolizando quem? O Espírito Santo, que levou a igreja para Jesus Cristo, a entrega de Jesus Cristo. E essa igreja foi se multiplicando, sendo bendita sobre todas as nações. E de lá estamos aqui, nós sentados aqui, Amém. falando como igreja. Ela tem redido e rendido. Glória Graças a a Deus. Deus. Amém, glória a Deus. A gente tem aqui os comentários aqui. Jamília Amaral, sempre com a gente. Sim, Jamília conosco engenheira aí. Realmente temos que nos espelhar na fé de Abraão. Gostei demais. Amém, Jamile. Deus abençoe sua vida. Irmão Milton, comenta aqui. Eu não me recordo agora sobre o que. Jerusalém, Palestina foi o Ismael. Ah, e- sim. Foi sobre o que o Lai estava falando, né? Isaac. Sobre Isaac e Ismael. Isaac e Ismael. Bem colocado. Foi o que o Lai falou aqui. Dá o que falar até hoje. Então, justamente isso. Jerusalém e Palestina é algo. Na verdade, teria que ser um estudo separado, porque é algo que eu sei que demora muito também, mas é uma história gostosa demais. Dá pra gente se aprofundar muito nela. Quando eu digo que esse povo que nos acompanha é rico em conhecimento, é por isso. claro, Olha é aí. isso. Então, a gente tem a irmã Jamília aqui, que maravilha esse estudo. Se eu pudesse, ficaria até amanhã. Amém, irmã Jamília? Amém. Deus abençoe a vida de todos vocês. A irmã Clarice
Ó, a responsabilidade, evangelista. Ó, o evangelista Edmilson é mestre. Aprofunde esse debate. Oh, meu Deus. Nosso professor. Eu concordo. Isso. Concordo totalmente. Todos nós. Então, Deus abençoe a vida de todos vocês. Estamos chegando ao final, né, de mais um programa. Nosso programa A Luz da Bíblia. Mais um personagem, né, da galeria ali dos Heróis da Fé. Semana que vem estamos de volta novamente com mais um personagem, não é isso? Mais um personagem. A gente já definiu o personagem. Não, vamos deixar eles com um gostinho de quero mais. A gente vai definir esse personagem e vamos lançar amanhã, no máximo depois de amanhã. Vamos lançar aqui na página da Conquista em Cristo para vocês estudarem, tirarem suas perguntas e mandarem também suas opiniões em relação a ela. Então, a gente vai mandar esse personagem, colocar aí na página da Conquista em Cristo. Fique atento à página, né? Curta, compartilhe. O pastor Ezra citou aqui no início. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares. Eu tenho certeza que a palavra de Deus, né? Ela muda, ela modifica as pessoas. E assim, é um meio da gente chegar até as pessoas, né? Então, compartilhe. Quem sabe através de um vídeo desse, um amigo seu, um familiar seu, se achegue mais a Deus, né? O conhecimento é muito bom e a gente aqui, estava em off aqui e o evangelista Edmilson citou algo interessante. A gente tem aqui como um sentido de debater, de um debate, de um aprendizado, mas principalmente de um evangelismo, de levar Deus às pessoas. O primeiro objetivo é isso, evangelizar pessoas, né? E aprender, né? Aprender um com os outros. Isso é o mais importante. Então, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Fique com Deus, tenham uma boa noite. Vocês querem falar mais alguma coisa? Eu só quero mesmo agradecer a participação de todos vocês. Eu quero deixar aqui muito claro que nós estamos aqui participando deste programa no intuito de realmente aprendermos juntos. E quando eu vejo comentários como de pessoas abençoadas que participam conosco, igual a gente está aqui conversando, mas está acompanhando tudo que vocês digitam. E eu vejo aqui comentários como aprendi muito, foi uma aula maravilhosa. Isso são coisas que nos animam, que nos fortalece e que nos ajuda a permanecer cada vez mais firme nesse propósito. Este programa foi criado nesse intuito mesmo, de poder levar conhecimento e dessa troca de informações. Então, que Deus possa vos abençoar de forma grandiosa e que continue sendo muito válido tudo isso que nós estamos tratando aqui para a tua vida, para o teu dia a dia. Amém? É importante vocês que estão nos assistindo aproveitar a oportunidade para aprender da palavra de Deus e até mostrar e transmitir seu conhecimento. Estude, chegue na semana. O assunto é qual? É Abraão? Pegue, estude, saboreie, traga novidade para nós e vamos aprender mais da palavra, né? Que Deus possa abençoar a vida de cada um. Continue conosco sempre, vá orando por nós, para que Deus possa nos abençoar, para que Deus possa nos dar entendimento, até mesmo para responder perguntas, ou então para trazer algo novo para vocês. Deus abençoe e muito obrigado pela atenção de cada um. Evangelista Laia. Amém. Muita alegria, né? Está chegando ao término de mais um programa e como foi dito aqui, são a troca de informações. Então, a gente aprende com vocês também. Cada pergunta, cada comentário, nós vamos trocando essas informações e eu tenho certeza que muitos programas, muitos temas excelentes vão chegar aí, então não perca o próximo. De hoje a 8, né? Próxima segunda, às 20h30, estaremos juntos aqui. Então, como o Luan falou, amanhã será lançado aí qual vai ser o próximo tema, você estudar junto com a gente para a gente trocar essas informações. Deus abençoe a todos, tenham boa noite. Amém. Semana que vem o pastor Edson também estará aqui com a gente, né? Verdade. Ele colocou aqui, semana que vem estarei aí, pastor Edson também tá nessa bancada com a gente. A gente Pastor Edson, Luan, só justificando ele aqui, porque ele não esteve a semana passada e nem hoje, né? Como você já ia falar, nossa igreja, a Conquista em Cristo, ela está em reforma. Sim. E o pastor Edson está ali liderando essa reforma, junto com vários abençoados que estão ali trabalhando. Deus abençoe todos que estão ali trabalhando. Nossa igreja ficando bonita, né? O forro sendo todo trocado. Então, chegou muito cansado e não teve como estar aqui.
E tem um detalhe importante, viu? Você que está participando conosco aí, como já foi dito, vai ser lançado o próximo tema amanhã, né? O próximo herói da Galeria dos Heróis da Fé, que nós iremos falar sobre ele. Estude bastante e inunde o pastor Queiroz de perguntas. Porque ele tem muito Tirar o conhecimento. atraso dele. Ele tem os programas, uns 2 programas sem. Os 2 aqui sem vir. Mande pergunta que vai ser tudo direcionado a ele. Tudo que vocês mandar pra cá, a gente joga pra ele, viu? Pra ele responder. Então, Deus abençoe a vida de vocês. E eu gostaria de. O pastor Edson pediu aqui uma oração pela nossa nação. E eu gostaria de encerrar com essa oração, orando, né, pela nossa nação. Eu peço que você também, em sua casa aí, feche seus olhos neste momento, ore a Deus. Eu vou pedir o pastor Esdras para conduzir essa oração. Clame a Deus pela nação. Nós estamos vivendo dias difíceis, mas nós pegamos exemplos desses homens, né, desses personagens que a gente está citando, de pessoas, de exemplos de fé. E a gente tem fé, a gente acredita que o que Deus tem preparado para nós é muito maior, né, do que tudo que a gente consegue com nossos olhos humanos enxergar. Então, tenha fé em Deus. Esse momento vai passar e eu creio que a gente vai sair fortalecido. A gente precisa ter fé em Deus, orar pela nossa nação, porque nós temos que ser o exemplo para essa nação. Então, assim, enquanto muitas pessoas estão desesperadas, a gente tem que estar firmado em Cristo, orando, clamando a Deus por uma solução. E eu creio que Deus dará essa solução. Pastor Esdras, conduz essa oração, pastor? Amém, meus queridos. Estamos chegando ao final deste programa. Eu quero te convidar, onde você estiver aí, estiver junto com a sua família, convide toda a sua família também nesse clamor, que a gente possa estar apresentando a nossa nação nas mãos do Senhor, que é o dono da resposta. Se você puder, curva a sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar a Deus. Poderoso Deus e eterno Pai, Rei da Glória, Deus de maravilha, neste momento, Senhor, diante da Tua presença, nós clamamos em prol desta nação, apresentamos, Senhor, ó Pai, nas Tuas mãos, ó Rei da Glória, todo este povo, todo o planeta, e te pedimos, ó Senhor, que a Tua providência possa estar sobre nós. Meu Deus, nós sabemos que Tu tem o poder sobre todas as coisas, ó Pai. A Tua palavra nos diz que Tu és o alfa e o ômega, o início e o fim. Ela diz mais, ela diz que Tu tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Meu Deus, estamos debaixo da Tua vontade permissiva e cremos, Senhor, fielmente na Tua resposta. Senhor, falamos esta noite sobre um grande homem de Deus, que tem um grande exemplo de fé. Esta fé é viva e move os nossos corações. Nós cremos, ó Rei da Glória, que Tu tens o poder de resolver este problema. Meu Deus, enquanto o mundo está apavorado, preocupado, como muitos dizem, o mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo, e em Cristo Jesus nós cremos na providência. Meu Deus, entra com a Tua providência diante desta pandemia. Visita, Senhor, todos os infectados, os que estão passando por uma situação difícil, em estado terminal ou inicial dessa doença. Meu Deus, aqueles que não ainda tiveram contato com essa doença, blinda, Senhor. Em nome de Jesus, protege, Tu tem poder para todas essas coisas. E leva a cura, Senhor. Leva o Teu bálsamo sagrado àqueles que estão sofrendo já com esta epidemia, com este vírus, Senhor, que já estão com seus diagnósticos comprovados. Eu creio que Tu pode reverter a situação. Eu creio que Tu pode levar a cura até essas pessoas. Nós Te pedimos, clamamos e acreditamos que a resposta virá dos céus. Assim é a Tua palavra que nos diz. Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O nosso socorro vem de Deus, o nosso socorro vem de quem pode todas as coisas. Senhor, colocamos a nossa fé em ação, acreditamos, confiamos e Te pedimos, entra com Tua providência, em nome do Teu Filho amado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, tenha uma boa noite, uma ótima semana, fiquem com Deus. Não esqueça de compartilhar, não esqueça de olhar amanhã no Facebook, que vai estar o nosso personagem aí para você estudar. E segunda-feira, às 20h30, estamos aqui novamente com mais um personagem da Galeria dos Heróis da Fé. Deus abençoe a vida de todos vocês.